Salve, salve galera, salve amigos do canal Legado da Fiel. Vamos falar mais um pouquinho de alguns episódios interessantes da nossa história. Para quem viveu a minha geração, a geração dos mais velhinhos, vamos dizer assim, que viveram o grande calvário, o grande mistério, o misterioso mundo do ser e não ter naquele momento, né? Ser corintiano era uma bravura, era uma luta, era uma questão de honra, era uma questão de berço, era uma questão de envolvimento, de entendimento, seja lá qual forma como você vai entender isso. Então, depois do ano de 1955, para ser mais preciso, no dia 6 de fevereiro de 1955, quando nós ganhamos nosso último título paulista, que era o título mais importante até então para disputar, quando nós ganhamos pela última vez aquela taça que seria a 15ª das 31 que nós temos até hoje, dessa grandiosa associação, desse grande time, desse patrimônio, né, um patrimônio cultural e emocional que é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu peguei uma parte disso, eu lembro de ter consciência de que em 1964, então eu tinha 5 anos, de ficar com meu pai. Meu pai tinha um rádio grande, de válvula, um rádio que tinha aquelas, né, um rádio canarinho, ABC canarinho, coisa assim. E tinha até um tecido na frente, nossa, aquilo era mal cuidado para não quebrar aquele rádio, porque aquele rádio era tudo, né? Em 64 eu não tinha televisão ainda, nós vamos ter televisão em 66, quando passava os videotapes da Copa do Mundo, depois de 2 dias dos jogos, e não eram imagens assim do jogo, era um telão, era uma tela igual um estrelão que a bolinha ficava andando, o cara narrando, tal, né? Ali era dessa forma que se via futebol. E o Corinthians já fazia, eu não sabia, mas o Corinthians já fazia parte do meu ser, do meu interior, porque eu lembro que minha mãe, pela primeira vez que eu lembro de uma camisa do Corinthians, foi minha mãe que me deu. Tinha uma feira perto da casa da minha mãe, ali onde eu morava, na Vila Carrão, onde eu fui criado, nasci na Vila Santa Isabel, um bairro bem pequenininho, que ficava entre 2 bairros grandes, Vila Carrão e Vila Formosa, na Zona Leste. Foi ali que eu fui criado. E tinha uma feira, e de repente ela tinha uma camisa parecida com essa aqui, né? Mas só que os punhos eram pretos e a gola preta também. E era uma coisa pintada, assim, aquele símbolo mais antigo, mais robusto. Aquele que nós teremos nessa camisa agora, que vai ser relançada nos 50 anos da invasão do Maracanã, exatamente, será aquele símbolo que eu tinha naquela camisa naquele momento. Então, para mim, jogar a bola na rua, correr na rua, brincar na rua e até dormir com aquela camiseta era um sonho. Cara, como eu me identifiquei com aquilo e eu não tinha ideia de que já eram 10 anos de fila, eu não tinha a menor ideia. 65, 66, o Corinthians ganhou no Rio São Paulo, que meu pai falava alguma coisa sobre isso, mas eu não entendia muito bem. Havia ganho em 65 a Copa Atlântico, aliás, desculpa, havia em 65 ganho um troféu importante na cidade de Turim, tinha ganho o Pentagonal do Recife, surgia Roberto Rivelino, que eu mal sabia quem era, e que eu vi pela primeira vez na minha vida no ano de 66, jogando no Parque São Jorge, magrinho, sem bigode, né, o nosso camisa 10, o tão falado Rivelino, que eu ouvia falar, mas nunca tinha visto. Juro, meus olhos não paravam de piscar. A hora que eu vi o Rivelino pegar na bola, a hora que eu vi o Dino Sani pegar na bola, a hora que eu vi o Flávio pegar na bola, a hora que eu vi o Galhardo pegar na bola, o Clóvis pegar na bola, o Jair Marinho, o Maciel, o Edson, todo aquele time, Thales, era um time maravilhoso do Corinthians que me encantava, e eu já sabia que existiam times melhores naquele momento. Times que tinham uma outra posição, por exemplo, a Academia do Palmeiras, o grande Santos de Pelé. O Pelé que era um fenômeno que surgiu em 55, 56 do Santos praticamente, e ali começava uma nova transição, uma nova história do futebol brasileiro e mundial. Mas o Corinthians era o senso, né? O Corinthians era... Aí eu começava a sair na rua com meu pai. Meu pai jogava no time de várzea, na Vila Santa Isabel, chamado Olaria. E ali tinha uns amigos que um torcia pro Corinthians, outro torcia pro São Paulo, e aquela coisa toda. E muitos me olharam e falaram assim, você é corintiano? Ô menino, você tá louco? Seu time não ganha um campeonato não sei há quanto tempo, seu time é isso, seu time é aquilo. E aquilo foi entrando na minha cabeça, ao invés de aquilo me, de repente, fazer ter um pensamento negativo, ou de me afastar de tudo aquilo que eles estavam colocando na minha cabeça como se fosse a pior coisa do mundo, eu fiz ao contrário. Aquilo me fortaleceu mais, aquilo me trouxe muito mais perto
me trouxe muito mais presente na história. Depois eu comecei a ir nos jogos com meu pai, depois eu comecei a ir sozinho. Na década de 70 a fila já começava a ficar maior, né? 1970 já seriam aí 16 anos sem uma conquista. Eu vi o Brasil campeão do mundo pela primeira vez, dia 21 de junho de 1970, Brasil 4, Itália 1. Eu vi o Corinthians passar por alguns jogadores, como Garrincha, como eu tinha falado do Almir, que eu não conheci, tinha Samarone, tinha tantos craques que passavam por ali, Servílio, Ivair, o Príncipe, tantos jogadores que vieram com a esperança de nos tirar daquele calvário e sempre morria numa ilusão, sempre vivia numa desilusão e num desencanto enorme, ao ponto de sermos chamados naquela época, a brincadeira, vocês são arroz brejeiro, vocês crescem na panela, depois o pessoal vem e come, o pessoal vem e passa por cima. Quer dizer, nós não tínhamos vez mesmo, era apenas uma questão de assimilar os golpes, de assimilar as derrotas, de entender que não era o nosso momento, mas que alguma coisa boa poderia estar reservada para o nosso futuro. O Corinthians não seria isso para frente, a gente tinha certeza disso. E a torcida do Corinthians nesse momento, com a chegada do Rivelino, o Rivelino que fazia com que de repente as nossas partidas de fundo tivessem menos importância do que os aspirantes. Os aspirantes chamavam mais atenção. O Pacaembu ficava lotado, meio-dia e meio, estava lotado o Pacaembu para ver Rivelino jogar, para ver o Almeida jogar, para ver o Mendes jogar, para ver o Pedro Corrêa jogar, para ver o Sérgio Chiro jogar, o Barbosinha. Era o time que seria campeão paulista, aspirante de 1964. Mas o grande problema, gente, era o profissional. E o profissional, gente, como é que faz? O Corinthians ganhava um torneiozinho ali, ganhava um torneio aqui, chegou a ganhar a Costa do Sol em 69, importantíssimo torneio também, ganhou o Apolo 11 também. Cara, ele foi ganhando títulos importantes. Desculpa, Apolo 5 também nos Estados Unidos. Foi ganhando títulos importantes, títulos assim que de repente era um elixir para que a gente não morresse, né? Por exemplo, o Torneio do Povo em 71, quando nós ganhamos o gol do Rivelino contra o Internacional. No Mineirão, sim, o jogo foi no Mineirão, porque era uma rodada dupla de Flamengo e Atlético Mineiro que empatava. Então um vencedor entre Corinthians e Internacional seria o campeão do Torneio do Povo. E o Coringão vai lá, gol do Rivelino aos 10 do primeiro tempo, em cima do goleiro Valdir, ganhando o Torneio do Povo. Aí vinha o grande campeonato de 72, cara. O brasileiro de 72 foi maravilhoso. Nós chegamos em terceiro lugar, depois de uma derrota injusta, de uma arquitetada por parte aí da CBD, ainda não era a CBF, e que o juiz, nós jogávamos por um empate, nós fazíamos 1-0, tomamos uma virada, 2 falhas no nosso goleiro Ado, goleiro tricampeão do mundo, e aos 45 do segundo tempo, no escanteio, batido no escanteio, Baldock, nosso zagueiro, que jogava no Palmeiras, que também fora campeão mundial, cabeceia no ângulo do goleiro Wendel, que estava no gol do Botafogo, e empatando o jogo. Aquele empate nos levaria para a final contra o Palmeiras no sábado, no próprio Morumbi. Mas não foi assim, Deus não quis assim, e o Corinthians acabou sendo derrotado e caindo fora. Era mais uma desilusão, mais uma daquelas grandes desilusões. Vinha o ano de 73, chegou Roberto Miranda, grande centroavante do Botafogo, campeão do mundo de 1970, já tinha o Zé Maria, tinha o Ado, tinha o Rivelino, tinha o Baldock, olha que time maravilhoso que nós tínhamos, 5 jogadores campeões mundiais ali. Isso porque nós não conseguimos contratar na época o Paulo César Caju, o grande sonho naquele momento da diretoria corintiana. Mas passou, as coisas foram mudando, 73 vinha, novas esperanças, novas expectativas. O Corinthians ganha no começo do ano, em cima do nosso maior rival, o torneio lá do Natel. Uma vitória de virada por 2-1 no Morumbi, o Palmeiras saía no 1-0 com o gol do Milton, e depois o Corinthians viraria com o gol de Rivelino de falta no primeiro tempo, uma bomba no canto esquerdo do goleiro Leão, e lance no segundo tempo de cabeça, Luiz Carlos Lance, sim, ele cabeceia, fazendo 2-1 e o Corinthians conquistando o torneio lá do Natel. Aquilo enchia de esperança, gente, o coração corintiano. Nossa, 74 vinha, nossa, que ano de expectativa, o Corinthians já tinha grandes jogadores, o Palmeiras já estava querendo dar aquele declínio, já não era aquele Palmeiras campeão invicto de 72, né? Não era o campeão brasileiro de 72 e nem o bi de 73, era um time respeitado, respeitadíssimo. O Corinthians ganha o primeiro turno, talvez na entrada mais espetacular que uma torcida já pôde ter feito no Pacaembu, Corinthians 1, São Paulo 0, gol do Zé Roberto. Gol do Zé Roberto, que noite foi aquela, eu estava no Pacaembu nesse dia, com uma bandeira, né, uma bandeira de lençol,
feita pela minha mãe, que fez para mim lá. Eu peguei e colei um escudo que meu pai tinha comprado de uma bandeira, eu cortei tudo com gilete e colei naquele pano. E assim fui pro Pacaembu com meus amigos ver o Corinthians ganhar de 1-0. O Corinthians ganhando naquele primeiro turno já estava na final, gente. Olha que coisa interessante, porque até então os campeonatos eram todos pontos corridos até 72. Então, quer dizer, aí passava a ter as finais a partir de 73, 74. 74 nós ganhássemos o segundo turno, nós tranquilamente seríamos campeão paulista daquele ano de forma antecipada. Mas o destino não quis assim. O Palmeiras se organiza, o Palmeiras melhora, o Palmeiras vai, ganha o segundo turno e vai para uma final contra a gente. Todas as esperanças, todas as expectativas em cima daquele jogo em dezembro de 74. Primeira partida no Pacaembu, numa quarta-feira. O Palmeiras com 1 minuto e meio de jogo, 2 minutos, Edu Bala faz 1-0. Cara, a coisa começava a ficar difícil e aos 6 minutos do primeiro tempo, o lance de cabeça, num chute de cabeça, né, vamos dizer assim, ele empata 1-1 e tudo ficava para próximo, pro domingo. Domingo era o dia da libertação. Domingo era o dia de arrancar as amarras, de tirar as correntes, de tirar a mordaça de ferro que estava na nossa boca, impedindo o grito de campeão. Vinha o jogo, vinha a expectativa, o Morumbi com 122, 125 mil pessoas, não sei aproximadamente o público que tinha lá. Eu posso garantir para vocês que 95% do estádio era de corintianos. Uma coisa absurda, uma loucura. Quando entrou em campo foi uma festa, um foguetório que até então não tinha visto, a não ser contra o São Paulo no Pacaembu, mas a torcida era muito maior no Morumbi, né? Bem maior. E o jogo vai, o jogo temperado, o jogo difícil, o jogo moroso, o jogo lento, como o Palmeiras gostava de fazer. Quando o Palmeiras percebeu que o Corinthians não queria nada com nada, foi lá no segundo tempo, 1-0 o gol do Ronaldo, um ponta-direita que tinha vindo do Atlético Mineiro, que faleceu recentemente, fazia 1-0 e jogava toda aquela desesperança, toda aquela desilusão em cima da gente. Eu lembro de ter saído do Morumbi e sentado ali, quem conhece o Morumbi, na parte principal do Morumbi, na frente do estádio ali, tem a Praça Roberto Gomes Pedrosa. Para quem não sabe, o Pedrosa foi um goleiro do São Paulo que morreu com pouco mais de 30 anos. Por isso aquela homenagem a ele, né? Ele morreu de tuberculose, se não me engano, como morreu o nosso Tufi também. E foi assim que o Corinthians, eu sentei ali e fiquei lá, sem saber o que fazer, para onde ir, o que falar, o que sentir. Entrei no ônibus, tinha alguns palmeirenses comemorando, não mexeram comigo, deixaram quieto. Aliás, tinha muitos corintianos dentro, ninguém falou nada, não teve briga nenhuma. Simplesmente guardei meu silêncio e fui para casa. Quando será? Meu Deus, quando será o fim desse calvário? 75, um ano muito ruim, um ano mais ou menos sem muitas lembranças positivas, mais um ano de desilusão, crescia-se mais ainda a nossa expectativa. 75 já era ali praticamente 21 anos, né? Todo mundo cantava os parabéns para nós, dizendo que nós podíamos já servir o exército, que nós poderíamos dirigir, já éramos maior de idade, sem ganhar no campeonato. Essa era o grande layout, né? A maneira com que os nossos rivais riam de nós. A imprensa ajudava, a gente tentava sair do abismo, não conseguia, a gente escorregava, a gente subia como se fosse um pau de sebo, subia 1 metro, descia 2. Vinha o ano de 76. Eu não sei porque o ano de 76 vinha com uma expectativa diferente. O Corinthians começa o Campeonato Paulista muito mais ou menos. O Palmeiras vai disputar a final contra o 15 de Piracicaba, ganha de 1-0, o gol do Jorge Mendonça. Falei, caramba, o Corinthians não conseguiu nem ser melhor que o 15 de Piracicaba, não conseguiu chegar nem na final. Era mais uma desilusão. Se não me engano, foi uma campanha que nós ficamos em 11º lugar, horrível, horrível. Vi o Campeonato Brasileiro, chegavam algumas contratações, NECA, do Grêmio. A gente não tinha muita ideia do que era, a gente não tinha muito envolvimento com os times do Sul, a não ser o grande Internacional mais tarde, né? Em 75 e 76, vinha Givanildo, vinha o Russo, vinha Tobias, né? Tobias também já tinha chegado ali. Chegavam alguns jogadores que ia começar a mudar o cenário. Já tinha trazido o Geraldão, já tinha trazido, na época, o próprio Romeu Cambalhota, o Vaguinho já estava lá desde 1971, tinha o Moisés, o Xerife. Cara, vamos começar a acreditar. E esse time vai, no final do Campeonato Brasileiro, ganhando fôlego, ganhando perna. Era um time que não era um grande time, mas era um time valente, um time de muito brio. E aos trancos e barrancos, daquele jeito corintiano, ele vai jogar uma partida contra o Internacional no Morumbi, o Internacional invicto, então, invicto de forma absoluta.
vai enfrentar o Corinthians no Morumbi, o Morumbi hiperlotado, mais de 20 mil pessoas, e o Corinthians ganha de 2-1, cara. O Corinthians com 7 minutos de jogo já estava 2-0 para o Corinthians, ninguém acreditava. O Falcão diminuiu, depois ficou aquela expectativa, o Corinthians ganhou, quebrava a invencibilidade do Internacional. Depois fazia na semana seguinte uma partida importantíssima contra a Ponte Preta no Pacaembu, ganhando por 2-0, gol do Neck e do Basílio. Vai jogar no Recife, ganha por 2-1, gol do Romeu e do Russo, Corinthians 2-1. Aí ele ganha o direito de disputar a semifinal contra o Fluminense. A famosa invasão do Maracanã, dia 5 de dezembro de 1976, o dia em que os meus olhos viram a festa mais inacreditável, mais impossível e a mais, sei lá, inimaginável da minha vida. Uma torcida levar 70 mil, um pouco mais de 70 mil torcedores para o Maracanã e praticamente tomar de assalto o estádio, de fazer aquela sua casa, de fazer um foguetório. Então acho que nunca imaginavam pelos torcedores cariocas. A torcida carioca ficava abismada, olhando para nós, filmando a gente. Eu estava nesse dia, eu tinha um problema muito sério, tive uma briga com meu pai me botou para fora de casa, eu tive que fugir e me esconder durante um dia para que ele não impedisse que eu fosse para o Maracanã. Arrumei uma confusão dos infernos, resumindo. Mas eu estava no Maracanã naquele dia e os meus olhos, que vão cerrar daqui um tempo, não estarão mais aqui, com certeza, viu o que eu nunca mais vou ver na minha vida. A festa da invasão do Maracanã. Veio uma vitória nos pênaltis, nos levava à final contra o Internacional, o grande Internacional que nós tínhamos ganho na fase anterior. Mas como é nesse Internacional? Era um jogo só lá, era um jogo único. O Corinthians se classificava contra o Fluminense, o Internacional se classificava contra o Atlético Mineiro jogando em Porto Alegre e a final ficava para lá. A final ficou para lá, a gente sabia da grandeza de jogar contra Manga, Cláudio, Figueroa, Hermínio, Vacaria, Caçapava, Batista, Falcão, Valdomiro, Dario e Lula. Esse era o grande time do Internacional, nós perdemos por 2-0. Mas olha que coisa interessante, o Internacional foi bicampeão brasileiro naquele ano, 7-5, 7-6, mas pouca gente lembra disso. E todo mundo, desde aquele momento para cá, vai fazer 50 anos agora, dia 5 de dezembro, lembra-se de quem? Da invasão do Maracanã. É esse Corinthians que a gente tenta entender, é esse Corinthians que a gente tenta passar. Passado tudo isso, vem o ano de 77, Nova Esperança, o Corinthians traz o Valdo Brandão, o mesmo que nos deram o título em 54, o mesmo que nos tirou o título em 74, quando era técnico do Palmeiras. Ele vem, traz Edu, ele traz alguns jogadores importantes, o Corinthians remonta o seu time, já tinha ido embora o Brito, já tinha ido embora muita gente, né? E esse time, de uma maneira muito... trazia o Palinha, a grande contratação, a maior contratação da época do Brasil, 7 milhões de cruzeiros. Era um dinheiro absurdo que o Matheus tirou praticamente do bolso para dar para o Corinthians. E o Corinthians, então, naquele ano, mesmo desacreditado, entrava no octagonal. E mesmo com toda a desconfiança, mesmo caindo e levantando, ele consegue chegar à final de 1977 contra o melhor time de São Paulo naquele momento, talvez o melhor time do Brasil, a Associação Atlética Ponte Preta. Essa sim é um adversário que a gente tem que respeitar, porque jogar contra Carlos, Jair, Polozzi, Oscar, Iodirley, Vanderlei, Marco Aurélio de Cá, Lúcio, Rui Rei e Tuta era uma coisa difícil. Nós jogamos 3 vezes contra a Ponte Preta nesse ano, perdemos as 3, inclusive uma de 4-0 em Campinas. Sabíamos do nosso adversário, vencemos a primeira partida por 1-0, gol do Palinha de rosto. A segunda partida, o maior público do Pacaembu, 146.082 pessoas, o recorde da casa deles, né? Que nós temos os maiores públicos dentro da casa dele é do Corinthians, mas eles, hoje coloca a faixa de mais popular, porque hoje esse estádio, a torcida deles cresceu, mas popularidade é uma coisa completamente diferente, que a gente não vai discutir aqui, hora. Talvez num outro vídeo. E vem, o Corinthians faz 1-0, gol do Vaguinho, a Ponte Preta vira, mais uma desilusão. Teríamos uma terceira partida, como seria? Talvez foi o dia que eu fiquei com o maior frio na barriga em toda a minha vida. Eu nunca me senti tão nervoso e tão tenso em toda a minha vida como naquele 13 de outubro de 1977, quando, de repente, Basílio, aos 36 minutos do segundo tempo, o Basílio, nosso pé de anjo, João Roberto Basílio, que veio da Portuguesa, para substituir o Rivelino em 75, também, ele vai de bate-pronto, faz 1-0 e tira, desamarra, quebra as correntes, tira a mordaça, liberta o povo corintiano daquele calvário, aquele povo escolhido,
aquele povo que teve resiliência. Talvez só o corintiano para aguentar tanto tempo que ele aguentou, talvez o corintiano só para suportar todo aquele calvário, toda aquela faixa negra que vendava os nossos olhos, mas que fazia o coração cada vez bater mais forte, a sua torcida crescer, multiplicar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar. Esse era o corintiano dentro da sua devoção, tentando de alguma forma nunca deixar morrer essa chama. Então o corintianismo, essa coisa do corintiano, que na época era chamada de oitava maravilha do mundo moderno, de fato sempre foi o ponto mais forte, o ponto de resistência e de resiliência mais importante e mais abrangente na história do futebol. Eu não conheço as histórias de outros times do mundo, não posso fazer aqui uma medida, mas eu posso garantir para vocês que no futebol brasileiro nunca houve, talvez, um povo tão bravo, um povo tão orgulhoso, um povo tão humilde, que se levantou a cada tropeço, que se levantou a cada derrota, que lambeu as suas feridas e que, de certa forma, conquistou aquilo que todo mundo imaginava. O título de fiel torcida. Você sim, fiel torcida, você passou a ser chamada nesse momento, a partir do final da década de 50 para 60, quando a sua torcida se fez importantíssima e nunca deixou você morrer. Sonhamos por dias melhores, vivemos um dia complicado, dias terríveis, dias de ex-dirigentes nefastos que atrapalharam, que saquearam o nosso Corinthians, como fizeram na época os germânicos, os visigodos, os godos, os hunos, quando saquearam a cidade de Roma. Isso fora feito também com o nosso Parque São Jorge, com o nosso estimado Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas isso vai acabar, isso vai passar, o Corinthians é muito grande e o seu torcedor vai continuar andando com a sua bandeira e com a sua camisa. Independente dos títulos, independente dos resultados, a história do Corinthians é muito marcante e ela nos enche de orgulho, e ele é o motivo de estarmos aqui falando mais uma vez sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista. Galera, se você não conhecia esse vídeo, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, Deixe o seu like aí. Você não conhece esse canal, não se inscreveu ainda? Se inscreva no canal Legado da Fiel, é só clicar em inscrever-se, você estará conosco. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. E como eu sempre digo aqui no final dos nossos episódios, eternamente vai Corinthians. Um abraço a todos e fiquem com Deus, galera. Muito obrigado mesmo e abraços.